Está satisfeita com o amor que tu recebe no teu relacionamento? E falta alguma coisa? O teu parceiro reclama que sente falta de algo? Se tu respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, o teu lugar é aqui, porque hoje eu vou te contar o porquê isso acontece. E já vou te adiantando, isso não tem a ver com falta de amor. E o que eu vou ensinar hoje aqui vai te ajudar, inclusive, a discernir se o que acontece no teu relacionamento é falta de amor ou é outra coisa. Eu sou Rogéria Novo, taróloga sistêmica e terapeuta, e ajudo mulheres a construir vínculos mais saudáveis com consciência e tarô. E é isso mesmo. Eu vou trazer um pouco do meu conhecimento, vou compartilhar com vocês aqui, mas também nós vamos ter uma orientação com o tarô para nós podermos entender o que ainda falta e de onde vem essa falta. Porque parte das necessidades que nós temos de receber amor, essa carência do afeto como falta de receber algo, ela não nasce nos nossos relacionamentos de adulto, nos nossos relacionamentos amorosos. Talvez nós possamos perceber essa falta nos relacionamentos amorosos, ou nós criamos tantas expectativas para esse relacionamento que nós vamos evidenciar de uma forma muito mais consciente essa falta, mas esta falta começou muito tempo antes. Pensem que um relacionamento ele vai nos permitindo nutrir o nosso eu interior, as nossas emoções. Nós buscamos essa nutrição, essa partilha, essa troca. E quando nós não vamos recebendo o afeto, o carinho, a atenção, a presença, o que que acontece com o nosso copinho interno? Ele vai esvaziando. O do parceiro também vai esvaziando. Então, nós queremos viver o amor da melhor forma. Nós queremos saborear o amor num relacionamento. E isso é possível? É possível. Nós conseguimos? Nem sempre. E por quê? Vamos pensar numa situação. Eu quero me sentir nutrida, então eu preciso de um alimento. Nutrida de amor, o alimento é o amor. Eu adoro, para mim, o melhor, o alimento mais gostoso, aquilo que eu quero saborear, a sobremesa é sorvete. Eu amo sorvete. Sorvete tem para mim um lugar muito especial. Durante a minha infância, eu não tinha condições financeiras, a minha família não tinha, então sorvete era um objeto de desejo. Eu me lembro que saí com uma tia e ela comprou um sorvete para mim, para minhas irmãs, para minha prima. E aquilo foi a coisa, o grande presente, foi um grande evento aquele sorvete. Depois, quando eu engravidei, e aí eu já trabalhava, eu comprava um pote de sorvete. E vocês devem imaginar o que eu fazia, né? Comia sozinha. Mas eu fazia mais que isso. Eu fugia das pessoas, eu me escondia para não ter que dividir. E vê se isso a gente não faz nos relacionamentos. A gente, às vezes, não recebeu o carinho, a atenção, a presença que gostaria. E quando nós encontramos um parceiro, nós nos apossamos dele, nós temos medo de perder. Nós não queremos que ele se aproxime mais dos amigos, dos familiares. Nós queremos ter garantia de que todo aquele sorvete, aquela pessoa, vai ser só nossa. Para mim, se amor fosse sobremesa,
O sorvete seria o ápice do amor. Se alguém me perguntasse o que tu queres receber, de amor, eu diria sorvete. O que que eu espero então que o meu parceiro me entregue? Sorvete. Agora vamos pensar numa outra situação. Pensem num parceiro potencial. Essa história não é do meu parceiro, mas pensem o seguinte: pensem num parceiro que, numa criança, num menino, né? Eu falo de um lugar de hétero, então pensem num menino que vivia com a mãe, né, com a família, num apartamento. E nas férias, ele ia para a casa dos avós e depois do almoço, ele com o avô iam para baixo de uma árvore. O avô descascava uma laranja e tirava a tampinha, não sei como vocês chamam, né? Cortava aquela tampinha e entregava para o neto. E aí eles ficavam conversando, ficavam, né, depois do almoço, naquele momento gostoso ali com o avô. Para aquela criança, o ato de receber aquela laranja tinha tanta coisa: liberdade, presença, entrega, a conversa, o espaço livre, a natureza. Não era uma laranja, era amor. Percebam que eu quero receber sorvete porque o sorvete faltou. Eu sou carente de sorvete. Mas esse parceiro, ele tem a laranja como amor porque foi isso que ele recebeu. Ele recebeu em alguns momentos essa laranja. Então, se perguntar para ele qual é a forma que tu queres receber o teu amor, o que ele vai dizer? Laranja. Estão entendendo? Eu tenho então uma parceira que quer sorvete, um parceiro que quer laranja. Agora imaginem eles se encontrando. Esqueçam agora que o sorvete é meu, vou pensar numa outra pessoa. Eles se encontram e começam a se envolver e ela tem muito amor por ele e ele muito amor por ela. E aí ela pensa, como é que eu mostro para ele o meu amor? Já sei. Entrego sorvete. O que ele vai entregar porque ele ama muito? Laranja. Quando ela receber laranja, ela vai dizer: o que é isso? Laranja? Laranja não é sobremesa. Laranja é fruta. Quando ele receber sorvete, ele vai dizer: ah, sorvete. Eu passava todos os dias, de tarde, eu ia, descia do meu apartamento e tomava sorvete. Mas laranja? E aí, o que que acontece aqui? Muitas coisas. Algumas possibilidades. Um deles deixa de comer o que gosta. Tá bem, se é sorvete, vai ser sorvete a vida toda. Mas ele vai ficar com vontade da laranja sempre. Ou o contrário, ela vai deixar de comer aqui, tomar um sorvete e vai. Ok, vai ser laranja a nossa sobremesa, mas vai sempre faltar o sorvete. Tem uma outra possibilidade. Bom, sorvete, para mim, é fundamental, eu não abro mão. Ele pode pensar o mesmo. E eles podem, inclusive, cada um ir para o seu canto por conta disso. E por que que importa a gente saber aqui qual é o nosso jeito de amar? Porque é sobre isso que eu vou falar. As nossas linguagens, como eu expresso o meu amor, se é através do sorvete ou da laranja. Porque eu consigo, inclusive, pensar quando eu começo um relacionamento, se eu sigo esse relacionamento, porque para mim, sorvete é fundamental. E eu só quero alguém que também goste de sorvete, e tá tudo bem se eu quiser isso. Quando eu encontro alguém que gosta de laranja, eu não vou tentar convencer ele que ele está errado. Eu vou entender que ele não tem o sorvete que eu preciso. Ele pode ser maravilhoso, lindo e poderia ser tudo perfeito, mas ele não tem sorvete, ele tem laranja. Ele sabe entregar
laranja. Ele pode aprender a entregar sorvete? Pode. Mas será que ele quer? Isso é outra coisa. E aí aqui a gente começa a entender aquilo que eu falo bastante aqui no canal, e quem ainda não me segue, já convido para me seguir e assistir os outros vídeos. Tem muito vídeo aqui no canal já falando sempre sobre relacionamentos. Eu falo muito, falo também na comunidade, em todos os canais que eu tenho. Amor e relacionamento são coisas diferentes. Eu tenho o maior amor do mundo em forma de laranja. Eu tenho o maior amor do mundo em forma de sorvete. E tá tudo bem. Agora, quando eu me encontro e eu vou começar um relacionamento, nós vamos ter que fazer aqui um contrato de entrega. Existe um jeito único desse contrato existir? Existe uma regra, uma lei, uma receita? Existe o melhor jeito? Existe. Existe o melhor jeito para o casal. Quanto mais autêntico for esse contrato, mais positivo vai ser, mais saudável essa relação vai ser. Então, o que eu poderia dizer? Ah, não, para mim funciona assim. A forma mais saudável é ela segue com seu sorvete, ele segue com a sua laranja. Quando vão almoçar, vão preparar a sobremesa, cada um cuida da sua sobremesa. Não, mas que coisa horrível isso, individualismo. Precisa ser um casal, eles precisam entrar num acordo. Quem sabe um sorvete de laranja? Meu Deus, eu não gostaria de sorvete de laranja, porque aqui entra uma outra questão. Não é só sorvete, é o sorvete de fruta, o sorvete de morango, o sorvete só de chocolate. Aqui não é só laranja, aqui é laranja, laranja do céu, a laranja de umbigo, a laranja, sei lá eu quais os nomes de outras laranjas. Ainda tem mais detalhes. Não é só a laranja, é a laranja descascada com a tampinha. Não, eu não gosto de casquinha, eu gosto, entende? Tem mais detalhes ainda, tem outras nuances ainda da forma como cada um entrega o seu amor. Bom, eu posso achar que o jeito melhor é entrar nesse acordo e decidir que eles então vão os dois ter que tomar sorvete de laranja. Não vai rolar. Para mim, não vai rolar. Talvez para alguém role. Percebam que isso vai depender. O que eles podem fazer? Olha, cada um em um dia vai cuidar da sobremesa. Um dia vai ser sorvete, o outro dia vai ser laranja. Se combinaram, tá combinado. Outra forma, eu cuido da sobremesa, mas eu levo a laranja para ele e cuido do meu sorvete. Quando ele cuida, ele leva a laranja dele e o sorvete. O que acontece nos relacionamentos, em algumas situações? Eu não gosto de laranja de sobremesa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou correr na frente, vou controlar, deixa que eu dou conta da sobremesa. E eu levo a sobremesa que eu quero. Outra coisa que pode acontecer é, que horror gostar de laranja. Chega uma visita, tu acredita que ele gosta de laranja? Eu não acredito que ele gosta de laranja, não. E aí fica nessa função. Tu viu que eu vi aqui uma reportagem que quem gosta de laranja de sobremesa é uma pessoa azeda, amarga, e a gente vai achando argumentos para provar que o outro está errado. Percebe como a gente vai perdendo tempo? Agora, claro, né, que acho que dificilmente alguém vai estar discutindo sobre laranja e sorvete. Mas coloquem isso em outras situações. Praia ou campo. Vão pensando a cor do sofá, onde vão investir o dinheiro, como que vão educar o filho. Cada um tem o seu jeito de pensar, porque vem de um sistema, vem da sua história. O do apartamento, a outra pessoa que não tinha um sorvete, ele aprendeu que é assim que dá amor a outra pessoa por falta, que quer muito. Então, tudo isso vai estar sempre aqui. Um outro jeito de resolver. Digamos que ele não abre mão da laranja e descuida do meu sorvete. O que eu posso fazer então? Talvez vocês estejam se perguntando, diante
distanciamentos do relacionamento. Tá, e o que que eu faço se acontece isso? Ele acha uma coisa, eu acho outra. Bom, aí o que que eu posso fazer? Eu percebi que o nosso grande problema não é falta de amor, é que ele me entrega em forma de laranja e eu quero sorvete. Então, o que que eu posso fazer? Ele gosta de laranja? Então, eu vou fazer o seguinte: no dia lá do almoço, eu vou dizer: olha, eu trouxe o meu sorvete, que eu adoro sorvete, mas eu lembrei de ti e trouxe a tua laranja. E aí alguém pode me dizer, porque eu escuto isso das minhas clientes dos acompanhamentos: ah, mas aí eu vou ceder, eu vou entregar o que ele quer, ele nunca me deu sorvete. Eu vou dar sorvete, eu vou dar laranja para ele. Eu já dei outras vezes laranja para ele, mas agora é muito diferente porque agora eu entendo o lugar que isso aqui está. Eu não estou mais nesse lugar de entregar laranja porque eu quero receber o meu sorvete. Eu estou num lugar de investir no meu relacionamento, de cuidar do meu relacionamento. Como eu brinco com minhas clientes, eu digo para elas, quando elas me trazem esses argumentos: ah, mas aí ele vai ganhar. Aí eu digo: ah, tá, era guerra. Eu achei que nós estávamos trabalhando para investir no relacionamento, porque se for guerra, pode deixar que eu já acho umas outras estratégias aqui. Se de fato a gente quer reconstruir o relacionamento, ou inclusive saber se nós podemos ou devemos continuar com o relacionamento, nós precisamos investir de verdade. E aí sim, nós vamos lá entregar a laranja e vamos ensinar, não no sentido da mãe que ensina, mas nós vamos mostrar para o parceiro que nós nos preocupamos com ele, que nós identificamos que ele gosta de laranja e que então faz sentido entregar o que ele gosta. E que eu posso entregar, porque é uma laranja, não é, sei lá, a rosa do deserto, que eu vou ter que fazer não sei o que para conseguir. Isto, a laranja eu posso. Agora, digamos que ele goste de jaca. Eu nem sei onde é de que região é. Eu vou conseguir? Não. Aí eu posso dizer que, olha, eu não posso te entregar isso que tu está desejando, que tu precisa. Agora, e se eu quero jaca e o meu parceiro não consegue me entregar? Percebe que quando eu vou identificando qual é a minha linguagem de amor, qual é a linguagem de amor do meu parceiro, eu vou conseguindo ter a clareza, a serenidade para decidir se nós vamos continuar juntos ou não, se eu quero essa relação ou não. Mas eu não consigo fazer isso no desespero, aquele que eu pego o pote do sorvete e disparo de todo mundo para sair comendo e não ter que dividir com ninguém. No desespero a gente não consegue. Então eu vou indo para esse lugar para enxergar a minha relação e entender como que eu entrego o meu amor, porque eu posso estar entregando muito, 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 muito sorvete, mas o outro não gosta. E ele continua tendo necessidade de algo. Eu tenho que descobrir qual é a linguagem que ele quer receber amor. Eu tenho que descobrir que é laranja. Eu tenho que descobrir que a minha é sorvete, porque sim, muitas vezes nós nem sabemos o que nós queremos receber. Quando a criança ela foi sendo negada de expressar suas necessidades e ela foi sendo, sorvete é ruim, não, sorvete não é bom, vai comer laranja, ela chega num ponto ela nem sabe o que ela gosta. E ela nem se abre para experimentar. Então, às vezes, nós não sabemos, mas nós queremos que o outro adivinhe, que o outro. Aí a gente fica sempre incomodada, sempre falta alguma coisa, a gente nem sabe o que que é, de fato, não sabe mesmo. Eu preciso descobrir o que eu entrego também. Porque daqui a um pouco eu chego para a Rogéria e digo assim: Rogéria, o que que eu faço no meu relacionamento? Eu faço de tudo. Já estou cansada, estou exausta, e meu parceiro não retribui. Que tudo é esse? Será que eu não estou entregando para ele uma carga de sorvete e ele está esperando uma laranja? Será que esse tudo é o tudo que ele espera? E aí a gente vai ter que cuidar com algumas generalizações aqui sobre homem e mulher. Mulher quer carinho, mulher quer cuidado, homem quer toque, homem quer intimidade. Não é bem assim. E aí agora eu vou falar para vocês sobre as 5 linguagens do amor, para ajudar vocês a filtrar.
Claro que aqui é uma abordagem, vou pontuar de forma muito superficial, né? Para poder agilizar e nós chegarmos no nosso momento de tarô. Mas vale a pena se aprofundar nas linguagens do amor. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, comenta aqui, me chama pelo link, que eu posso te passar alguns caminhos aqui para poder conhecer mais sobre essas linguagens. Porque esse foi um das minhas viradas de chave no meu relacionamento. Eu me lembro como foi profundo quando a minha terapeuta me perguntou, foi assim que eu conheci as linguagens. Ela me perguntou qual é a linguagem do, bem, sim, qual é a linguagem do amor do teu marido? Não sei. Como não sabe? Isso eu me perguntei, não foi ela. Como assim? Eu não sei. E aí eu comecei a estudar para descobrir. E eu fui entendendo por que que eu me esforçava tanto para fazer uma declaração de amor no WhatsApp deste tamanho, que tem que ali no ler mais 2 vezes, e não fazia muita diferença. Eu fui entendendo por que que o meu parceiro age de determinadas formas. E fui entendendo que isso é a forma dele demonstrar amor. Então, no lugar de será que me ama? A pergunta passou a ser: eu quero receber esta forma de amar? A pergunta vai ser outra. E isso vai nos ajudar a tomar decisões aqui. Eu comecei a enxergar que havia um distanciamento entre aquilo que ele entregava e o que eu recebia, por isso eu estava sempre sentindo que faltava algo, e vice-versa. E ajustando isso, e claro, né, tem outras questões aqui, mas hoje o recorte é esse. Então, por aqui eu comecei a alinhar algumas coisas. E que linguagens são essas, tá? Seria aqui, ó, eu mostrei para vocês sorvete laranja, seria como se tivesse mais três, né? Poderia ter aqui mousse, bolo, sei lá eu qual é outra coisa. Então, são 5 formas diferentes. E como que a gente chega nessas 5? Como se chegou nessas 5 formas? Autor, ele fazia acompanhamento de casais em crise que sabiam que tinha amor, mas que não estavam conseguindo se relacionar, viviam em crise, em conflito no relacionamento. É Chapman o nome dele. Eu não peguei o livro para mostrar para vocês, não está aqui comigo. Mas também, se alguém quiser direitinho ali a indicação, eu posso passar também, é só deixar aqui nos comentários. E ele então foi percebendo que o que acontecia é que o casal tinha amor, mas que um demonstrava de uma forma e o outro demonstrava de outra. Bem nesses moldes que eu trouxe para vocês a questão do sorvete da laranja. Claro, ele não traz esse exemplo, tá? Se vocês forem ler lá no livro, não vão encontrar isso. Isso aqui fui eu que criei, eu que fui fazendo aqui algumas analogias. E o que que acontece? Relacionamento não é algo como a gente ficar fazendo algumas combinações, né? Ou ir na prateleira buscar o produto que quer, vão havendo outras conexões e a gente precisa aprender a lidar com elas. E não existe uma receita prévia, porque pensem, eu posso ter sorvete com laranja, mas eu posso ter a laranja com o mousse de maracujá, eu posso ter um mousse de maracujá com sorvete. Olha quantas combinações, quase como. Pensem nas combinações de placa de trânsito, de carro, né? Quantas combinações. Se a gente vai ter um manual, um guia de como lidar, como. Ter o sucesso, como transformar essa relação saudável, o que é o certo, o que é errado, os contratos, aqueles que eu falei, se esses contratos estiverem num manual, quantos manuais vão existir? Tantos manuais quanto carros a gente vê passando. Estão percebendo como é que nascem as minhas analogias? Nascem assim. Aqui eu já tô com essa agora do carro. Se prepare que daqui a pouco vai ter um vídeo eu falando alguma coisa de placas de carro. Mas é assim, eu vou pensando, pegando exemplos do dia a dia e aí nasce uma analogia aqui para a gente pensar sobre amor. Então vamos lá.
Existe uma das linguagens são as palavras de afirmação. Elogio, que mostra que a outra pessoa admira, são as conversas, né? Quando tem aquela pessoa assim que vem e te pergunta algo, que mostra que ela confia no teu conhecimento, no teu poder, tem essa admiração a melhor palavra mesmo. O que que a pessoa que quer receber palavras de afirmação, o que que ela está buscando garantir? Ela quer reconhecimento. Ela quer se sentir validada, valorizada. Essa pessoa não enxerga, né? Essa pessoa sabe quem eu sou, sabe, né? Que me admira. E isso vai trazendo a pessoa para o lugar de segurança. Se essa pessoa me admira, me ama. Então, tá tudo bem. Tô segura. Agora imagina se eu tenho a necessidade. E aqui não, a gente não dá para fazer essa coisa tão correlata. Eu vou usar isso para exemplos, mas, por exemplo, uma criança que se sentiu humilhada na infância, que era muito criticada, julgada na frente das pessoas, né? Ridicularizada muitas vezes, ela vai querer palavras de afirmação, porque ela vai querer agora, não aquelas palavras que a humilhavam, ela vai querer novas palavras. Ela vai querer, ou se ela não ouviu eu te amo, ela vai querer ouvir eu te amo. Agora, ela pode ter ouvido também bastante, ela então quer dessa forma. Pensem aqui, eu dei já os dois exemplos, porque vai vir tanto de uma carência quanto da própria linguagem que a pessoa aprendeu a desenvolver. Só existe amor quando a pessoa elogia, quando a pessoa admira, né, quando a pessoa fala. Então, palavras de afirmação é um jeito. Tem um outro jeito que é tempo de qualidade. Essa pessoa dedica o tempo dela para mim. Ela, ao invés de ir para o futebol, ela fica comigo. Ela não faz hora extra no trabalho para ficar comigo. Final de semana é o nosso dia, de mais ninguém. E não necessariamente a pessoa vai estar ali conversando ou né, trocando carinho. É só eu saber que aquela pessoa quer estar ali. Eu posso estar um do lado do outro dormindo. Tá tudo bem. Mas eu sei que ele prioriza o nosso tempo. Ou seja, eu pertenço. Eu faço parte da vida dele, porque ele gasta o tempo dele comigo. Uma criança aqui que foi rejeitada, que foi deixada de lado, ela quer alguém que queira ela por perto, que dedique tempo para ela. Então, nós temos aqui palavras de afirmação, tempo de qualidade, nós vamos ter também presentes. E aí, aqui, presentes, todos eles a gente precisa olhar um pouquinho mais a fundo, tá? Não o presente em si. Lembrei de ti. Lembra aquele dia que nós estávamos passeando no shopping? Então, eu vi que tu olhou para aquele anel e achou lindo. Tá aqui o anel. Sou importante, a pessoa me observa, a pessoa cuida de mim, ela investe em mim e não tem a ver com o dinheiro em si. Esse dinheiro ela podia fazer qualquer coisa, mas ela dedicou para mim. Ela está investindo em mim. Vem deste lugar. Aquela criança que foi de alguma forma traída, né, que ela não pôde contar ou que ela foi injustiçada, é muito importante saber que ela não ficou para trás. Ela foi de fato ali, né, considerada escolhida para ser presenteada. Ela é importante, ela importa. Então nós vamos ter aqui palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço. O que é atos de serviço? É aquela pessoa que troca a porta, é aquela pessoa que faltou, queimou a lâmpada, ela troca, é aquela pessoa que sabe que uma cadeira de rodinha seria melhor, vai lá e traz a cadeira ou conserta a cadeira. Perceberam que pode até comprar e trazer, mas não é o presente, é a utilidade. A pessoa está sempre servindo.
Não pode deixar que isso eu já faço. Não, tinha que passar no mercado. Eu passo para ti. Estou fazendo coisas por ti. É aquela pessoa que pode deixar a louça é minha, a janta é minha, eu que levo os filhos para escola, eu resolvo esse problema. Então, é aquela pessoa que o ato de serviço, de servir o outro. Eu sirvo a tua janta, eu sirvo a tua comida, eu alcanço a tua roupa para o banho, que são comportamentos que hoje a gente vai questionar e vai levar isso para o lugar da submissão, do controle, e que, ok, pode estar nesse lugar também, mas aqui eu estou falando como linguagem do amor. Eu adoro passar a roupa do meu marido, deixar, não é o meu caso, né? Deixar ali passadinha para ele usar. Eu gosto de fazer uma comida maravilhosa e entregar para ele a comida. É o meu jeito de mostrar, de demonstrar o meu amor. Geralmente, quando houve essa situação na infância de injustiça, né? Eu não recebi aquilo que eu merecia. Eu vou ter essa é uma linguagem possível aqui, porque é uma forma de compensar aquilo que eu não tive, né? E aí, o que que eu estou buscando, né, com os atos de serviço? Ser útil, né? E quando eu recebo, eu sei que eu sou importante, essa pessoa está, né, fazendo isso por mim. Essa pessoa está me cuidando, isso traz uma segurança. Todos, na verdade, vão trazer segurança. E aí eu tenho por último aqui, não tem ordem nenhuma, eu só fui de forma aleatória. Eu tenho, deixa eu ver, toque físico. Tenho toque físico. E aí o toque físico não é exatamente o que a gente está pensando, é também, mas não é só. É o andar de mão dada, é o olho no olho. Aqui, geralmente, quem precisa do toque físico não vai conseguir namorar à distância. Ou se namora à distância, vai viajar muito para estar próximo, porque precisa da presença. Precisa do toque, precisa do olho no olho, precisa almoçar todos os dias junto, porque precisa estar pertinho. Pode estar lá, né? Ser pelo viés do tempo de qualidade? Pode. Mas assim, ó, olha a diferença. O tempo de qualidade é 15 minutos para o almoço. Melhor eu almoçar aqui, tu almoça aí, a gente se vê à noite, os dois relaxados, tranquilos, a gente vai ficar junto um tempo de qualidade. Para quem tem é o toque físico, é a presença mesmo, 15 minutos a gente vai se ver em 15 minutos. Porque são 15 minutos. 15 minutos a gente vai, né, aproveitar os 15 minutos juntos. Então, percebam que muitas vezes o que um parceiro prioriza, os 15 minutos, o outro pode dizer, mas 15 minutos a gente vai mais passar no trânsito e vai ficar só 15 minutos junto. Quando a gente começa a colocar essas necessidades do parceiro e as nossas também nesse lugar das linguagens, a gente começa a entender o porquê que é tão importante aqueles 15 minutos. E aí a pergunta é: bom, diante do meu dia, da minha vida, do que eu quero, do que eu desejo e do meu sentimento por essa pessoa, eu posso fazer esse esforço e entregar 15 minutos para ele porque eu sei que para ele é muito importante? Porque é a linguagem de amor dele? Posso. Mas eu posso entender isso tudo, que é a linguagem de amor dele, que é importante para ele, eu posso dizer, mas não dá para mim. Vai além do que eu posso. Eu posso sim fazer isso e dizer, olha, infelizmente não vai dar. Mas aqui eu estou consciente. Eu estou consciente daquilo que ele precisa, daquilo que eu posso oferecer, que eu quero oferecer. E eu também vou tomando consciência daquilo que eu preciso e vou tomando consciência se o meu parceiro pode me oferecer e se ele quer me oferecer. Porque às vezes o empenho, o esforço vai ter que ser muito grande. A outra pessoa às vezes não tem condições ou ela não está disposta naquele momento a entregar daquela forma. Quer dizer que ela não ama, ela pode chegar e te dizer: olha, se tu quiser, eu te amo muito e tô cheio de laranja aqui, tem um carregamento de laranja, queres? Eu te entrego todas as minhas laranjas. A coisa mais importante para mim, descasco todas elas e tiro tampinha. E aí eu posso pensar, poxa, mas eu não gosto de laranja, eu quero sorvete. Ou eu posso olhar e dizer, olha, eu quero muito receber o que tu tens para me dar. O que que é certo aqui? Você sabe o que eu vou dizer, né? Não tem certo. Tem a consciência do que realmente está envolvido no relacionamento e é isso que importa.
Agora, diante dessas 5 formas de receber amor, o que que acontece aqui, né? Essas 5 linguagens. Eu mostrei para vocês que dependendo de como foi a nossa infância, nós fomos criando estruturas que nos levam a selecionar, vamos dizer assim, uma linguagem principal. Nós podemos, são perguntas que talvez, mas vão deixando aqui nos comentários, eu vou responder todas, tá? Eu posso ter mais de uma linguagem de amor? Pode, mas tem uma principal, tá? E as outras, eu posso trocar a linguagem de amor durante, né, a minha essência? Pode também, e eu explico como isso acontece. Eu consigo me adaptar? Consegue? E aí a gente vai vendo as perguntas que vocês vão tendo. Mas o que que importa aqui? É entender que a minha necessidade, a minha linguagem corresponde a uma necessidade. E essa necessidade nasceu na infância. Essa forma de entender o amor nasceu lá na infância, ou por carência, ou porque foi a forma que me nutriram de amor. Foi o que eu recebi. E eu acredito que é só desse jeito. Então, de alguma forma, por um lado ou por o outro, a minha linguagem de amor está diretamente ligada à minha infância. E é aqui que mora o problema da insatisfação. Porque muitas vezes eu estou esperando que o meu parceiro me entregue o sorvete que ninguém me entregou na minha infância. E digamos que cada um tivesse que buscar o seu sorvete. Eu ia ficar esperando ele me entregar o meu sorvete. E isso acontece nos relacionamentos. Tem algumas coisas que nós queremos, desejamos, e não é o nosso parceiro que tem que nos entregar. E aí eu escuto, nos acompanhamentos eu escuto bastante. Mas, Rogéria, eu nunca recebi. Ok. E eu entendo a dor, porque tem coisas que eu nunca recebi. Mas exigir que o parceiro entregue é tirar o nosso relacionamento do lugar devido. Porque para eu receber algumas coisas, tem que ser alguém maior que vai me entregar. O pai, a mãe. Se eles não entregaram, hoje eu, como adulta, que vou buscar. Não é o meu parceiro que vai me entregar. Até porque se o parceiro entregar, acreditem, não vai fazer diferença e vai continuar fazendo falta. Ele vai ter que entregar mais, depois ele vai ter que entregar mais, ele vai entregar 2 laranjas, depois ele vai entregar 10, depois ele vai entregar 50 e sempre vai sentir, a gente sempre vai sentir falta, porque não é dele que vem, que tem que vir. Porque tem coisas que não é do parceiro, tem coisas que é de outros lugares. Então, entendendo isso, vai ajudando a gente a discernir o relacionamento. Agora, nós precisamos entender de onde vem a minha necessidade. Eu estou insatisfeita hoje, aí a pergunta que eu vou fazer para o tarô. Hoje eu estou insatisfeita com o que eu estou recebendo, eu não estou 100% feliz, eu não recebo aquilo que eu gostaria. De o que que eu ainda estou buscando na minha relação que não é da minha relação. É que meu parceiro não é carinhoso, mas será que a falta de ele não é realmente carinhoso ou eu estou esperando dele um carinho que não é de fato um carinho do marido, né, do namorado, é um carinho que viria do pai e da mãe. Então, vocês agora se conectem aí com os nossos 2 elementos aqui, o sorvete e a laranja, né, o triângulo e o círculo, para receberem essa orientação, terem, como eu digo aqui, uma pista. Porque como é uma leitura intuitiva, vem algumas questões que encaixam muito bem, eu recebo alguns feedbacks nesse sentido, mas tem algumas coisas que não vão encaixar tão bem, né? Porque é uma leitura ampla. Mas serve de pista. Ela serve para que vocês comecem a pensar sobre isso. Então, não descartem, no mínimo não descartem. Ah, nada a ver comigo. Guardem ela e pensem a respeito. Porque o que o tarô revela não é o que está no consciente. O que está no consciente a gente sabe. O tarô vai nos ajudar a buscar o que está lá no inconsciente, o que a gente não está dominando. Por isso que vem às vezes algumas coisas, isso não é, isso eu nem penso assim, e a gente começa a amadurecer dizendo, lá no fundo eu penso assim mesmo. Então, tomem essa leitura dessa forma. Vou começar aqui pelo sorvete, meu preferido, tá? E aí vamos ver então o que quem se conectou ainda está buscando
lá do passado, as carências do passado, e que está trazendo isso para o relacionamento, que é o que pode estar aí te dificultando. Aí, muitas. Então, vamos ver aqui. Quero tirar mais um aqui, 3. As de ouros, a lua e um 8 de ouros. Então, nós estamos falando aqui de atos de serviço. Temos a carta do trabalho, a carta, né, o As de Ouros, que dá esse passo, tem essa energia do fazer, do materializar, e aqui a carta da Lua, né, falando de desejos e ciclos. Então, aqui ainda está buscando alguém que faça algo por ti, que se dedique o tempo, que te apoie. Talvez aqui lá na infância, tu precisou resolver os teus dilemas sozinha, aquela criança que fez as tarefas da escola sozinha, que quando teve uma apresentação, né, da escola, a musiquinha do Natal, ninguém da família foi, se sentiu sozinha. Teve uma situação lá na escola, brigou com um amiguinho, os pais não estavam lá, então foi se sentindo sozinha para resolver problemas que às vezes não eram problemas que a criança conseguiria resolver. Aqui sobrecarga também, crianças que assumiram responsabilidades de cuidar de alguém, cuidar do avô, cuidar dos irmãos pequenos, mas aqui me vem muito essa carga, não dos irmãos pequenos, maior, cuidar do avô, fazer as tarefas da casa, a criança que com 7 anos fazia o almoço para todo mundo, que precisou começar a trabalhar muito cedo e o dinheiro que ganhava era para sustentar a família, ajudar no sustento da família, que sempre teve que fazer tudo por todo mundo e que não viu ninguém fazendo nada por ela. E agora, quando ela pensa no amor, o amor que ela não sentiu que recebeu na infância, ela quer que alguém ajude, ela quer que alguém colabore, ela quer reciprocidade, ela quer tudo aquilo que ela entregou muito e ela não recebeu lá na infância. Agora, ela fica medindo tudo que ela entrega. Mas eu entreguei uma laranja um dia, agora estou esperando sorvete. Ele não entregou sorvete. Mas aí ele entregou várias outras coisas, né? Usou outras linguagens, outras formas, mas a pessoa fica esperando aquilo, fixa, presa, acredita e iludida que só existe uma forma de entregar amor e que tá lá e que a gente quer muito. Aqui eu diria que a pessoa vai se perdendo na idealização do relacionamento perfeito. Sabe o marido de aluguel? Vai se perdendo nessa ideia de que o marido é o que precisa trocar a lâmpada, arrumar a maçaneta, e se não for, se ele não fizer, é como se ele não amasse. Esses tempos, uma cliente me trouxe uma situação que ela havia comprado, falei da maçaneta, lembrei, ela havia comprado maçanetas novas para as portas internas, tinham feito uma reforma, eram mais bonitas, e que era só tirar um parafuso, colocar não sei o que, botar outro parafuso. Era uma coisa assim, um pino. Era só isso. E fazia 2 meses que estava lá e ele não fazia. Aí eu perguntei para ela, tá, mas não é só tirar o pininho? Ela me disse, era muito fácil. Não é só tirar o pininho e botar, precisa de força, de ferramenta, nada disso. E por que não faz? Ah, porque eu chego cansada, porque... Mas ele também não chega cansado. Mas é porque isso é serviço de homem. Aí, sabe que eu faço umas brincadeiras assim, não, mas dá uma sacudida mesmo. Ah, bom, realmente, serviço de homem. Mas é claro que quem lava a louça, quem cuida dos filhos, é tudo tu, né? Porque isso é serviço de mulher.
Porque se a gente vai querer que o homem assuma esse lugar de que ele deve fazer isso, isso, isso e isso, nós temos que assumir o outro lugar. Porque é isso que a sociedade diz. Homens fazem isso, mulher faz aquilo. A gente não quer fazer aquilo que dizem que a mulher deve fazer, mas a gente quer que o homem seja esse que. A gente não quer ficar. Eu tenho um outro exemplo. Eu não quero mulheres ficam em casa cuidando dos filhos. Não. Mas eu quero que o homem seja o pai da família, que provê tudo, e quando eu trabalho, eu quero pegar o meu dinheiro e comprar só as joias. Eu quero só o que me beneficia, mas eu quero continuar deixando o outro lá naquele lugar que para mim era muito bom. Depois me digam se fez sentido aqui. Mas tem essa carga. E daqui a um pouco vocês estão exigindo aí do parceiro que ele devolva algo que ele não está devendo. E às vezes ele pode ajudar de outras tantas formas e isso não ser percebido. Ou sempre fica essa sensação de que ninguém faz nada por mim. Então ele faz, mas sempre a sensação de que ele precisaria fazer mais. Aqui é um olhar muito justo, um olhar muito claro, não nebuloso, não aqui sombrio da lua. É um olhar muito claro para possibilitar abrir um novo caminho, enxergar diferente, enxergar essa relação, enxergar a dedicação de uma forma diferente. Agora vamos lá para quem escolheu aqui a laranja. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar um outro tarô, que se tiver que repetir, as cartas se repetem, isso às vezes acontece. Peguei aqui um outro e já saltou uma. O que que ainda estão buscando na relação que é lá do passado? Pronto. Justiça, rainha de ouros e um 10 de ouros. Ouros, ouros, ouros aqui também. Interessante. Então, aqui, justiça, tá? Aqui a justiça está muito nesse lugar também dos atos de serviço, né? Está nos atos de serviço, está também do tempo de qualidade, também na dedicação, nos presentes, porque fala de receber algo que eu não recebi também, a justiça, né? Eu agora quero reparar o passado. E aí a rainha de ouros é a mãe que cuida. O 10 de ouros é a nossa verdadeira riqueza, que é a família reunida. Então, aqui a gente está falando, né, além dessa questão da justiça, a gente está falando de abandono, de alguém que se sentiu trocada, se sentiu abandonada, que hoje tem muita dificuldade de lidar com a separação, com o distanciamento. Aqui, um apego, inclusive, né? Um apego ansioso, provavelmente. Não quero ficar longe, não consigo ficar longe, então preciso tempo de qualidade. Né? Preciso dessa pessoa de diferentes formas que ela mostre que eu sou prioridade na vida dela. Outras pessoas me negligenciaram, me abandonaram, me rejeitaram, saíram de perto, eu fiquei, né? Não tiveram contato, mas agora então eu tenho que garantir que essa pessoa não sai de perto. Eu tenho que ter provas que essa pessoa pensa em mim o tempo todo. Aqui eu vou ficar buscando sinais de que essa pessoa pensa em mim. Por exemplo, sabe o dia do nosso aniversário de namoro? Sabe o dia do nosso primeiro beijo, o dia do nosso primeiro abraço, o dia que a gente começou a se falar, o dia que a gente decidiu que ia morar junto, o dia que a gente decidiu que ia ter um filho, sabe desse dia? Começa a ter nesses detalhes que vão demonstrar que, olha, eu sou importante, lembra de mim, porque faltou essa importância, faltou esse cuidado aqui.
Talvez tenha faltado, não porque a pessoa exatamente foi embora, mas porque estava ocupada com outras demandas. De alguma forma foi negligente, né? Foi omissa. Eu quero alguém que me defenda, que me proteja. Então, eu estou sempre me colocando aqui, quem está vibrando nessa energia, é sempre se colocando num lugar de vítima, para ser salva. Sempre precisando, sempre querendo estar em primeiro lugar. Sabe quando aqui é uma pessoa que tem dificuldade de se diferenciar e acha que tudo diz respeito a ela. E isso vem porque essa pessoa é egoísta, vem porque ela nunca foi prioridade. Vem porque ela sente falta até hoje de ser, de ter esse lugar. Aqui, às vezes, a mãe, né, que precisou ir lá cuidar do irmãozinho, a mãe teve um outro filho e aí precisou se dividir entre, ou o pai que teve um outro filho, né, em outro casamento e aí se distanciou. Tem algo de justiça de disputa aqui, disputa de espaço, né? Eu quero meu valor, eu quero meu espaço, eu quero ser importante. E isso, por que saber disso é importante? Porque assim eu deixo o meu parceiro em paz também. Mas porque eu começo a reestabelecer dentro de mim uma segurança e um entendimento de que aquela distância, aquela demora para responder uma mensagem, aquela postura, aquela atividade, aquele evento que meu parceiro vai, aquele aniversário do amigo que ele vai, não tem, e a dor que eu sinto diante disso, essa dor não é de agora. Eu só retomo ela. Lá no passado, eu era indefesa, insegura, eu não tinha saídas, e isso acontecia e me deixava amarrada. Hoje eu sou adulta, ele vai no aniversário, eu também posso ir nos aniversários. Eu também posso fazer, eu tenho outra atividade. E a gente vai em alguns aniversários juntos e alguns não vai junto. A adulta consegue discernir isso. A criança não. A criança, quando isso aconteceu, ela ficou sem saber o que fazer. E o que que ela busca agora? Alguém que a salve, a proteja. E aí, de repente, a pessoa que ela está lá se relacionando para proteger, para salvar ela, é a própria pessoa que vai lá e vai no aniversário e deixa ela sozinha. Que deixa ela se sentindo mais uma vez abandonada. E aí, de repente, o relacionamento começa a pesar, a relação vai ficando pesada por conta dessas cobranças, vai havendo um afastamento, mas a dor original não é do relacionamento. É porque tu não cuida de mim, é porque. Não é isso. Tá lá, no passado. E poder enxergar isso, como eu disse, uma pista, né? A partir disso, tu pode buscar aprofundar mais. É o caminho que nos leva a nos sentirmos mais seguras no relacionamento e é os passos necessários aqui para ter uma relação saudável. Para que eu possa estabelecer uma troca, aquilo que eu falei dos contratos, né? O nosso contrato aqui, ele só vai ser autêntico e positivo se nós conseguirmos cada um reconhecer as suas próprias necessidades e conseguir comunicar isso. Olha quantas coisas. Reconhecer a minha necessidade, conseguir discernir o que é próprio do relacionamento adulto e o que é lá da criança que eu vou ter que resolver de outra forma, é conseguir comunicar isso e depois entrar num acordo de como a gente vai resolver, sem nos apegar a esse livro de códigos de como se resolve, as dicas na internet. Quem ama não esquece a data do aniversário do beijo. Quem ama traz presente. Quem ama faz de tudo, atravessa a cidade por 15 minutinhos de almoço. Quem ama entrega laranja descascada com tampinha. Quem ama entrega um pote de sorvete de morango.
A gente vai criando e vai, às vezes não é nem a nossa verdade, a gente viu lá na internet. A gente viu lá que o casal que dura, o casal que se respeita, o casal ideal é aquele que é. E aí, ó, pronto, é isso que eu quero para mim. E às vezes nem faz jus às minhas necessidades. E aí a gente pode até receber e vai continuar se sentindo insatisfeita. A minha fala hoje aqui foi para trazer, né, esse novo olhar, mas sobretudo para ajudar vocês a saírem dessa sensação da insatisfação que vai sendo atribuída sempre ao outro. A insatisfação existe? Claro que sim, tá, ela está aí, ela é digna, tem que ser acolhida, mas tem que ser compreendida. E a minha fala aqui hoje foi para ajudar vocês nessa compreensão. Não só essa fala, né? Todos os meus trabalhos nas outras redes, os conteúdos gratuitos, os grupos, né? Tanto a comunidade, eu tenho uma comunidade Dona de Si para mulheres, é uma comunidade gratuita que tem segunda, quarta, quinta e sexta tem sempre um conteúdo lá. Eu tenho o canal aqui, né? Tenho o grupo da jornada. Então, são vários caminhos e possibilidades para entregar esses caminhos, né? Como eu chamo essas pistas, esses micro passos para que realmente a gente consiga construir relações mais saudáveis, independente de continuar no relacionamento ou não, que nós estejamos estruturadas para enxergar a nossa relação, para tomar as nossas decisões e conseguir lidar com as consequências disso, que pode ser tanto ficando na relação quanto terminando uma relação, e aí vai depender de cada um. Eu desejo muito que a aula de hoje, né, a conversa de hoje, possa trazer vários insights, e mais uma vez, eu me disponho a responder as perguntas de vocês aqui ou vocês podem entrar no link e entrar em contato comigo. Gratidão por estarem mais um dia aqui comigo.